Oi, pessoal! Oi, turminha do segundo ano D! Tudo belezinha com vocês? Eu tô bem, graças a Deus a professora tá bem, seguindo aí firme e forte essa semana. Hoje já é dia 12 de novembro, né? Quinta-feira, né? O mês tá, ó, voando, passando rapidinho. Então, ó, aguenta firme, vamos seguir em frente aí, tá? Tá acabando já quase o EMAI, nossas sequências do EMAI, tá bom? Eu tô esperando vocês, né, fazerem, eu sei que vocês estão fazendo, se esforçando, porque, ó, reta final agora, hein, pessoal? Estamos chegando ao finalzinho já, tá bom? E eu quero que você seja muito bem-vindo aqui na minha aula, na nossa aula, né? Eu te acolho com muito carinho aqui na minha casa, a todos vocês, né? Sejam muito bem-vindos e bora começar a ferver, que a nossa aula, ó, tá cheia de coisa. Atividade hoje é a sequência 15 já do EMAI, né? Página 90, né? Coloca aí para nós, Reginaldo, página 90, né? Finalzinho aí já quase. Diversões e leitura, tá bom? Então, presta bastante atenção, agora tá aumentando bastante as operações matemáticas, você precisa prestar bastante atenção para conseguir fazer, tá bom? Mas não fica preocupado, porque no final da aula a professora, como sempre, coloca as correções aqui para você já, que daí você tenta fazer primeiro. Ficou na dúvida? Vai lá nas correções, não fica sofrendo não, vai nas correções, olha, veja. É claro que você não, né, se ficar copiando só correções, você não vai aprender nada. Então você precisa tentar fazer, tá bom? Para ver se vai acertar ou não. E, né, se acertar, joia. Se não acertar, corrige, vida que segue, tá bom? Tranquilo então? Então vamos lá, página 90, Reginaldo coloca aí pra gente, bem grande, bem bonito. Atividade 15.1, tá bom? 1. Há muitas formas interessantes de diversão. A professora Márcia fez um levantamento das atividades de lazer preferidas pelos seus alunos da sua turma e da professora Débora. Cada criança votou em um único lazer. Veja o resultado mostrado abaixo, tá vendo? Então, uma tabelinha que eu já expliquei para vocês. Tabelinha muito legal, porque dá para você olhar direitinho, ó. Cada voto, tá vendo? Vai, aqui tem na vertical, tá vendo? Ó, na vertical tem os números, ó, de 0 até 24. E na horizontal tem lá, ó, cinemas, práticas de esporte, os jogos eletrônicos e a TV. Cada partezinha aqui que sobe, ó, cada coluninha que sobe vai até um número, tá bom? Presta bastante atenção para você conseguir responder aqui, ó. Responda. Quantos alunos votaram no cinema? Então, você tem que ir lá no cinema e olhar até que número que a coluna vai, tá bom? Quantos votos foram dados ao lazer TV? Faz a mesma coisa. Qual das atividades teve o maior número de votos? Qual que foi a coluninha maior aqui? Qual que foi? Presta atenção. Quantos alunos votaram? Aqui é no total, tá? Vai ter que somar todas as coluninhas para ver quantos alunos votaram. Tá joia? Tá bem facinho, tá? Só prestar atenção na tabela. Atividade 15.2. 1. Juliana contou a seus amigos que sua diversão predileta é a leitura. Ela coleciona livros de histórias e até o dia do seu aniversário ela tinha 42 livros. Nesse dia, ela ganhou outros 10. Quantos livros Juliana passou a ter? Então, é só prestar atenção. Ela tinha 42. Ela ganhou mais 10. Então, quando a gente fala ganhou, né? Quando a gente fala na questão de somar, adicionar, acrescentar, o que a gente tem que fazer mesmo? Fazer uma operação matemática, que é a adição, certo? Somar 42 mais 10, que foi o que ela ganhou. E a gente vai descobrir quantos livros ela passou a ter. Joinha? Então, tá bom.
Você acha fácil adicionar 10 a um número, né? Então, dê o resultado de cada adição. Então, aqui, pessoal, é para vocês irem se acostumando, né, a adicionar de cabeça, né, fazer o cálculo mental que a gente fala. Mas nem sempre o cálculo mental é para todo mundo, é algo fácil. Então, aqui, faz da forma que você achar melhor. Se você conseguir o cálculo mental e já marcar, beleza. Se você não conseguir, eu vou colocar na correção a dezena, a unidade, vou fazer a operação direitinho, para todo mundo ver, tá bom? Quem conseguir fazer mental, faz mental, tá joia? Cálculo mental. Vamos lá? Próximo. Atividade 15.3. Para o avô de Juliana, o lazer preferido é cuidar das árvores no sítio. Ele ajuda a cuidar do pomar, que não para de crescer. Então, vocês estão vendo aqui, ó, os pomares, olha que bonito, né? A mexerica ou a poncã, não sei aqui qual delas são, mas tá bem bonita, né, na imagem. Aí na letra A vai perguntar, ó, no final do mês de abril, havia 23 pés de árvores frutíferas e no mês de maio foram plantados 9 pés. Quantos pés de árvores frutíferas passou a ter no pomar? Então, aqui, presta atenção, tinha 23, certo? Aí plantou mais 9. Quanto que ficou, né? Então, uma operação de adição aí para você resolver e chegar ao resultado. B. No mês de maio, havia 32 árvores frutíferas no pomar. No final do mês de junho, Juliana e alguns colegas contaram 40 pés de árvores frutíferas. O que aconteceu no mês de junho? Bom, pessoal, se no mês de maio tinha 32, né, haviam 32 árvores, ok? E depois no mês de junho aumentou para 40. E aí, como é que faz para resolver? Você tem duas formas de resolver. Ou você subtrai o maior do menor para descobrir quantas foram plantadas, né? Ou você de cabeça já tenta. 32 para chegar a 40, quantos são? Né? Aí você faz 32, 33, 34, 35, para poder chegar a 40, para você descobrir quantos pés foram plantados, porque foi plantado, né? 32 é menor que 40, então foi plantado, aí você precisa descobrir, tá joia? Então vamos lá. Atividade 15.4. 1. Juliana precisava encontrar o resultado de 25 mais 9. Fez 25 mais 10, que é igual a 35, e tirou 1 desse valor e encontrou 34. Aqui é o seguinte, pessoal. A Juliana acha mais fácil somar um número com uma dezena cheia, né? Porque o 25 mais 9, o 9 a gente diz que, né, é uma unidade, né? E não é uma dezena cheia. Então, às vezes fica mais complicado. É mais fácil a gente somar dezenas cheias do que somar números quebrados, que a gente diz. Então, ela soma e depois ela tira, né, menos 1, porque senão vai dar a mais, tá bom? Isso é uma estratégia de soma. E aí tem uma pergunta. Você concorda com o que ela fez? E aí você vai responder se concorda ou não. Eu acho que é uma estratégia válida, mas nem todo mundo acha fácil. Então, você coloca aqui o que você acha, tá bom? E aqui embaixo, nessas cartelas, tá vendo? Tudo aqui, ó, é para você vai tentar fazer o que a Juliana fez, tá? 12 mais 9, por exemplo. Você soma 12 mais 10, tá? Vai dar um número, que é 22. Já vou falar, tá? 22. Depois do 22 faz menos 1. Então, o resultado é 21, tá? 12 mais 9, 21. Porque ela acha que isso fica mais fácil. Vamos treinar para ver se realmente fica?
Então, tem toda essa tabela aqui para fazer, tá joia? Aí vocês vão treinar e a gente vai descobrir se realmente fica mais fácil. Agora, vamos lá, né? Atividade 15.5, a última aqui para a gente acabar com essa página da aula de hoje. A turma de Marcos se diverte muito com o jogo do bafo. Um jogo de figurinha muito conhecido. É aquele jogo, né, que a molecada adora, né, o tal do bafo, né, que você bate, bate. Aí nisso ganha figurinha e perde figurinha, né, assim? É assim sim, os meninos que são acostumados. Tem menina que é boa também no bafo, né, só que tem que saber fazer com a mão, né, gente? Tem que ficar com a mão assim meio de conchinha para poder a carta virar, né? Não é pensar que eu sou bobo, eu sei das coisas. Vamos lá. Resolva os problemas. A. Marcos iniciou o jogo com 26 figurinhas e terminou com 40 figurinhas. O que aconteceu durante o jogo? Bom, pessoal, só vocês pensarem, ó. O Marcos, ele começou com 26 e terminou com 40. Então, ele ganhou figurinhas, vocês concordam? Ganhou e ganhou bastante. Então, vocês precisam descobrir, né, quantas que o Marcos ganhou, tá bom? Tem duas formas de descobrir. Ou fazer a subtração, né, tira o maior pelo menor, para descobrir o quanto ele ganhou, para você fazer a adição, depois somar, tá bom? Para descobrir, tá joia? B. Pedro começou com 32 figurinhas e terminou com 16. O que aconteceu durante o jogo? E o Pedro teve azar, né, gente? Ele perdeu figurinhas. Se ele começou com 32 e terminou com 16, ele perdeu a metade. Se vocês somarem 16 com 16, vocês vão descobrir que é a metade de 32. Então, ele perdeu bastante. Então, tem que fazer aí uma subtração para descobrir, tá? Quantas que ele perdeu. Tá joia? Pega o maior e subtrai pelo menor. Tá joia? C. Otávio tinha algumas figurinhas e ganhou 13 e terminou com 28. Quantas figurinhas ele tinha no início do jogo? Então, aqui, pessoal, fica atento, porque tem aquela palavra, ó, algumas. Quantas? Não fala. Então, quando não fala o problema, você geralmente precisa subtrair para descobrir, tá bom? Você pega o número maior, que é o 28, e subtrai por 13, para você descobrir com quantas ele começou. Quais eram essas algumas? E aí você vai saber. Joia, pessoal? Bom, o EMAI hoje nós terminamos, na página 94, na aula de hoje, tá bom? O EMAI a gente fica por aqui. E nós vamos lá no ler e escrever, né? Na parte de língua portuguesa, no nosso projeto, né? Nosso projeto agora de receitas, né? Para quem ainda não viu, não está assistindo as aulas, mas quem está assistindo está ligado, é o projeto de receitas. Um jeito gostoso de aprender a ler e a escrever. Então, a gente está num processo de pesquisa, não é verdade? Na última aula, eu desafiei vocês a pesquisarem receitas diferentes, receitas que a sua família nunca fez, olhar na internet, comidas típicas de outras nacionalidades, como comida japonesa, comida árabe, comida portuguesa, ou até brasileira mesmo, né? Só que assim, de regiões diferentes, né? Nós somos aqui do Sudeste, né? Do estado de São Paulo. E o nosso Brasil é gigante. Então, a gente podia também, eu esqueci de falar isso na aula passada, mas eu tô dizendo agora, poderia ter pesquisado também comidas típicas lá do Nordeste, né? Lá do Sul. Cada coisa gostosa, não é? Tem muita coisa boa por aí. E na aula de hoje, a proposta da página, põe aí para nós, Reginaldo, 184 do Ler e Escrever, nós vamos aqui, conhecer receitas a partir das atividades de escrita. Então, aqui é o seguinte,
É uma proposta, tá? Que eu vou colocar para vocês. Aqui tá em duplas, mas não é em duplas, porque a gente não tá na escola. Então, é com a sua família, tá? Você vai pesquisar e escrever uma lista com os ingredientes que vai num bolo de milho, tá? Eu quero saber que ingredientes que vai no bolo de milho. E aí você pode pesquisar qualquer receita da sua preferência, porque receita de bolo de milho tem um monte, gente, tem um monte que eu sei. Tem bolo que você pode usar latinha de milho, sabe aquela latinha que a gente compra no mercado? Tem bolo que pode usar aquele. Tem bolo que não, que tem que usar só a espiga mesmo do milho, né? Tem que usar a espiga de verdade, o milho. Não é que o milho de latinha seja de mentira, né? Mas é que a espiga é outro nível, né, gente? É nível hard de milho, né? Então, tem receita, minha mãe mesmo faz um bolo de milho cremoso, misericórdia. Só vai milho, não vai nem farinha no bolo dela, mas fica o bolo, gente. Mas é com milho, né? Tem que cortar lá tudo direito, dá maior trabalho, mas fica uma delícia. Então, você vai pesquisar com a sua família, tá? Quais são os ingredientes que vai num bolo de milho. Que bolo? Não sei. É vocês que vão escolher, a escolha de vocês. Ou coloca aquela receita tradicional da sua família que já faz na sua casa, que vocês já são acostumados. Tá bom? Hoje é a proposta do Ler e Escrever aqui da página 184, tá? A gente já está acabando nossos estudos com essa parte de listas e de receitas e nas próximas aulas eu já vou começar a conversar com vocês sobre o nosso livrinho de receitas, tá bom? Já vou mostrar aqui alguns modelinhos, como que pode fazer, dar umas dicas, tá bom? Pra gente começar a confeccionar. E eu vou dar tempo para vocês, tá bom? Eu vou dar o tempo, tudo direitinho, para vocês fazerem, igual eu fiz com o livro de cantigas. Eu dei tempo, né? Fiz tudo direitinho. Tá joia, meus amores? Então, por hoje é só. A professora fica por aqui nesta quinta-feira. E semana que vem tem mais. Daqui a pouquinho eu volto com a correção falada do EMAI com todas as correções para vocês, tá bom? Grande beijo, tchau! Olá, pessoal! Voltando aqui com as correções, né? As correções faladas aí da aula de hoje, sequência 15, de versões e leitura, joia? Do EMAI. Vamos lá? Então, na primeira atividade, tinha aqui, né, uma tabela, né, um gráfico, não sei como que vocês gostam de falar, mas aqui tá explicando direitinho, tá? Os alunos, o que os alunos votaram, teve uma votação para saber o que eles gostavam mais, quais são os passeios, as formas que eles gostam para se divertir, né? E aí ela fez esse levantamento com a turma. E aí saiu este gráfico, ó. Tem uma galerinha que gosta de cinema, tem uma galera que gosta de prática de esporte, jogos eletrônicos e outros que gostam de TV, tá vendo? Dá para ver direitinho? Então tá. Então agora tem as perguntinhas, ó. Quantos alunos votaram no cinema? Aí você vai lá, ó. Olha o jeitinho que eu fiz aqui para ficar fácil, ó. Coloquei uma reta lá, tá vendo? No número 8, porque são 8 alunos. Quantos votos foram dados na TV, né? Como lazer, tá vendo? A TV teve 6 votos, tá vendo? Eu fui riscando, riscando, riscando até chegar ao número 6, ok? Qual das atividades teve o maior número de votos? Qual que teve mais, gente? Qual que foi a coluna maiorzona lá? Qual que foi? Que foi até o 22. Foi a prática de esportes. Aí eu coloquei só esportes aqui que não coube, tá? D. Quantos alunos votaram? Então, no total, eu precisava saber, ó. Tinha que fazer uma soma. 8 mais 22 mais 12 mais 6, ó. Então, fiz a continha, deu 48 alunos. Tranquilinho? Belezinha, então. Dá um pause aí direitinho, ó, para vocês fazerem a correção, tá?
Aqui. Atividade 15.2, ó. A Juliana, ela contou para os seus amigos que a sua diversão predileta é a leitura. E ela coleciona livros e tudo mais. Então, ela tinha 42 livros. E nesse dia, ela ganhou mais 10. Então, quantos livros ela passou a ter? Então, eu fiz a operação matemática aqui, que é a adição. Olha lá, dezena e unidade lá em cima, tá vendo? 42, que é o que ela tinha, mais 10. Então, Juliana passou a ter 52 livros, certo? Somei, joia? Agora aqui, pessoal. Você acha fácil adicionar 10 ao número? Então, dê o resultado de cada adição. Olha, eu fiz todas para vocês, ó. Dezena, unidade, tá vendo? E somei. Tudo direitinho, do jeito que estava pedindo aqui. É só vocês fazerem o mesmo, ok? Somar com muita atenção, tá bom? Que dá certinho. Joia? Dá um pause aí para você conseguir fazer a correção. Tá joia? Vamos lá. Para o avô de Juliana, o lazer preferido é cuidar das árvores do sítio dele. Ele ajuda a cuidar do pomar para não parar de crescer. Olha que bonita, né? As mexericas, ou pocã, não sei o que é direito aí, mas tá bonita, hein? Vamos lá? Então, no final do mês de abril, havia 23 pés, né, das árvores frutíferas, né? E no mês de maio foram plantados 9 pés. Então, quantos pés passou a ter? Então, aqui teve uma adição, certo? Porque tinha 23 e ele plantou mais 9. Então, passou a ter 32 árvores. Como que eu sei disso? Porque eu fiz essa adição aqui, ó. 23 mais 9. E aí, o resultado, né, foram 32 árvores, ok? Tranquilo. Agora, aqui é outra situação, ó. No mês de maio, havia 32 árvores frutíferas, certo? No pomar. No final do mês de junho, Juliana e alguns colegas contaram 40 pés, olha lá, ó, 40 de árvores frutíferas. O que aconteceu durante o mês de junho? Então, se haviam 32, né? E eles contaram 40, então aumentou, certo? Então, no mês de junho foram plantados 8 pés. Como que eu descobri isso, né? Eu fiz uma adição. 32 mais 8, 40, ok? Então, eu descobri que foram plantados 8 pés. Ok? Tranquilo? Então, tá bom. Aqui, pessoal. Juliana precisava encontrar o resultado de 25 mais 9. Fez 25 mais 10, que é igual a 35, e tirou 1 desse valor, encontrando 34. Você concorda com o que ela fez? Eu coloquei que sim. Porque nós podemos usar diferentes estratégias para chegar ao mesmo resultado, certo? Ela prefere somar primeiro as dezenas, que ela acha mais fácil, depois ela tira 1. Ok, tranquilo. E aí, pessoal, para testar essa estratégia da Juliana, teve todas essas atividades aqui embaixo, tá vendo? Presta bastante atenção. Vamos focar em uma aqui, ó. 12 mais 9. Então, a Juliana somaria 12 mais 10, que dá 22, certo? E depois ela faz 22 menos 1, 21. Ela prefere fazer assim para achar o resultado. Então, 12 mais 9 é igual a 21. Eu fiz em toda a tabela, presta atenção. E o que eu circulei é o resultado do que pede em cima. Tá bom? Dá um pause, parece complicado, mas não é. Você soma primeiro o número ao invés de 9, você soma com a dezena, que é 10. E depois você faz o menos 1 e chega à resposta. Tá bom? Isso é um treino para facilitar. Se você acha que facilita para você. Tudo bem? Então tá jóia. Dá um pause aí que eu vou virar. Última página aqui, tá? Tá falando das figurinhas, olha lá o pessoal batendo figurinha, ó, tá vendo? As cartinhas lá, tal. Então, a turma do Marcos, ela se diverte muito com o jogo do bafo, né? Que é da figurinha, aquela de bater e tal. Então, nesse jogo, você pode ganhar ou perder, ok? Vamos ver aqui as atividades.
Marcos iniciou o jogo com 26 figurinhas e terminou com 40. O que aconteceu durante o jogo? Bom, durante o jogo ele ganhou mais 14 figurinhas, porque ele começou com 26 e terminou com 40. Como que eu sei disso? Eu fiz uma adição, ó, 26 mais 14, 40, ok? Aqui foi bom para ele ganhou, ok? Vamos lá. B, Pedro começou o jogo com 32 figurinhas e terminou com 16. O que aconteceu durante o jogo? Bom, Pedro não teve sorte aqui não, gente. O Pedro, durante o jogo, ele perdeu 16 figurinhas. Como que eu sei disso? Eu fiz uma subtração. Então, 32 menos 16, o resultado é 16. Então, ele perdeu figurinhas, ok? Não deu sorte, ele perdeu. E aqui na letra C, Otávio tinha algumas figurinhas. Olha a palavrinha ali, ó, pra gente descobrir. Não fala quantas. Ganhou 13 e terminou com 28. Quantas figurinhas ele tinha no início do jogo? Então, não fala, ó, algumas. Tá vendo essa palavrinha algumas? É quando a gente tem que descobrir. Para descobrir, a gente faz uma subtração. Então, o que que eu faço? Eu pego o valor maior, 28, menos 13, que são as informações que eu tenho. Minha resposta é 15. Então, eu descobri que 15 era essas algumas aqui que fala, ok? Então, no início do jogo, ele tinha 15 figurinhas. Eu descobri através da subtração. Joia? Então, o EMAI fica por aqui na aula de hoje, pessoal. Vamos lá para o ler e escrever, ver qual é a proposta de hoje, da aula de hoje, certo? Bom, no nosso projeto Receitas, né? A gente já pesquisou um monte de receita, já fez bilhete, já fez bastante coisa. Na aula de hoje, o que é para fazer? Pesquisar e escrever uma lista com os ingredientes de um bolo de milho, tá? Qualquer receita de bolo de milho da sua preferência, tá? Então, hoje, na aula de hoje, é essa a proposta, que inclusive tá aqui no Ler e Escrever, ó, página 184. É essa a proposta, tá? Pesquisar e escrever uma lista com os ingredientes de um bolo delicioso de milho, qualquer um da sua preferência. Joia? Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau!